Graça e paz, amados, a paz do Senhor Jesus a todos. Nesse dia estaremos falando um pouquinho sobre o crescimento debaixo de opressão. E o texto base, queridos, que vamos estar utilizando nesse dia vai ser o livro de Êxodo, capítulo de número 1, do versículo 1 ao versículo 22. No livro de Gênesis ali, no finalzinho, no capítulo 40, fala sobre a morte de José, o seu sepultamento, e nisso, o povo estava ali no Egito e foi crescendo. Então o livro de Êxodo significa saída, e nós vamos ver aqui alguns princípios aqui para a gente poder aprender sobre que o cristão, ele cresce no momento da opressão, e vamos aprender algumas coisas interessantes aqui. Nesse texto, o livro de Êxodo é a continuidade do livro de Gênesis. Aqueles 70 membros da família de José que desceram ao Egito agora já são uma grande multidão. O crescimento do povo hebreu, entretanto, não lhe trouxe segurança, mas opressão. Dentro disso, destacaremos no texto 3 fatos interessantes. O povo hebreu começou a crescer de forma estrondosa, e isso foi algo olhado pelos egípcios como algo mal, e eles começaram a oprimir o povo de Deus, o povo de Israel. Então a mensagem de hoje ela vai ser dividida em 3 partes. O tema da mensagem vai ser crescimento debaixo da opressão. Às vezes estamos sendo oprimidos, mas é o momento em que o Senhor está fazendo com que nós venhamos a crescer em maturidade, na vida espiritual. Destaquei 3 pontos para melhor explicar aos irmãos. O primeiro ponto é um crescimento exponencial, do versículo de número 1 ao versículo 7, vai falar sobre esse crescimento do povo hebreu. O segundo ponto, vai falar sobre uma opressão amarga, do capítulo 8 ao versículo 14, que era algo duro para o povo de Israel. E o terceiro e último ponto, vamos falar sobre uma crueldade dolorosa, e os versículos do 15 ao 22. Então vamos já para o primeiro ponto, para a gente começar a entender aqui e compreender e fazer algumas aplicações para os dias de hoje. Um crescimento exponencial. O versículo 7 diz: mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, da maneira que a terra se encheu deles. Nos dias de José, governador do Egito, desceram com seu pai Jacó para o Egito 70 pessoas. Deus fez-las fecundas, multiplicaram-se e se fortaleceram a ponto de toda a terra estar cheio deles. Cerca de 4 séculos se passaram, e quando saíram do Egito já eram 600.000 homens, exceto mulheres e crianças. Calcula-se cerca de 2 milhões de israelitas, que 2 milhões de israelitas tenham saído do Egito por ocasião do êxodo. Verdadeiramente os israelitas viram seu povo florescer naquele que era o maior e mais poderoso império do mundo. Esse fato extraordinário não aconteceu casualmente, foi uma promessa de Deus e o cumprimento do seu propósito soberano. A gente pode achar essas referências no livro de Gênesis, capítulo de número 15, do versículo 12 ao 16. E Deus nunca é pego de surpresa e nada escapa ao seu controle. A vida do seu povo ela é governada pelo trono do céu e não pelos poderosos desse mundo. Às vezes nós passamos por tribulações, pelas adversidades da vida, e não entendemos isso. Mas o Senhor, ele tem, do mesmo jeito que o Senhor teve promessa para o povo de Israel, o Senhor tem promessa em nossas vidas. E no tempo dele, o Senhor ele vai trazer alívio para as nossas vidas, ele vai aliviar os nossos fardos, assim como ele aliviou, utilizando Moisés, o seu servo, para tirar esses 2,5 milhões de pessoas ali do Egito, para levar para Canaã, a terra que emana leite e mel. Nós aprendemos também que é a mão invisível da providência divina que dirige e governa a nossa vida.
O crescimento do povo israelita, bem como o seu amargo aperto na escravidão, estavam dentro da agenda de Deus para o cumprimento dos seus eternos e soberanos propósitos. Assim também é em nossa vida ainda hoje. Deus é quem dirige o nosso destino, descansemos nele. Então nós aprendemos que o Senhor ele permitiu que o seu povo ficasse cativo ali do faraó, ficasse ali no Egito e acontecesse aquilo ali. Por quê? Porque tinha um tempo determinado que Deus ele ia agir na vida daquele povo. E como nós iremos ler o texto na íntegra, a gente vai ver que Deus ele fez maravilhas para o povo, né, para o teu povo, para os hebreus, tirando o povo, né, do cativeiro, né, de Faraó. Então, às vezes, estamos passando por lutas, estamos passando por adversidade, mas nós temos que fazer o quê? Nós temos que perseverar, nós temos que orar, nós temos que apresentar as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, as nossas falhas, as nossas súplicas, elas sempre têm que ser voltadas para Deus, reconhecendo que no tempo oportuno o Senhor vai fazer maravilhas na nossa vida. Então nós temos que crer nas promessas do Senhor. O sofrimento ele não é eterno. A Bíblia fala que nós somos peregrinos, nós somos forasteiros aqui nesse mundo. O máximo que a morte vai fazer é te entregar para Jesus, meu querido. Então aprenda a confiar no Senhor, descansa o teu coração no Senhor, entregue os seus problemas ao Senhor, porque problema maior que tinha esse povo aqui, levava chibatada, apanhava, né? Era uma vida dura, era escravidão. Né? E eles ainda assim eles estavam orando e pedindo para Deus entrar com a providência, e Deus ele ouviu no tempo oportuno. Então no tempo oportuno Deus vai ouvir os teus pedidos e a tua oração. Deus às vezes ele nos desce na casa do oleiro para ele nos macetar, para ele tratar conosco, para nos fazer vasos novos, querido. Louvado seja Deus. O segundo ponto, do versículo 8 ao 14, fala sobre uma opressão amarga que o povo de Israel sofreu ali quando era cativo. E do 8 a 14 ele fala assim, está escrito, os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel, eles fizeram amargar a vida com dura servidão. Às vezes estamos com um probleminha tão simples, né, e nós fazemos uma tempestade no copo d'água. Imagina para o povo de Israel, o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, passando por todas essas adversidades. Mas eles confiavam no Senhor e eles clamaram ao Senhor. Muitas das vezes as bênçãos não nos alcançam pelo fato de nós não nos prostrarmos, nós não nos humilharmos perante a face do Senhor. E levantou-se um novo rei que não conhecia José, e ao ver o crescimento dos israelitas, resolveu oprimi-los. Ou seja, aquele rei que tratou bem a família de José, né, e os seus irmãos, família, ele havia morrido. E entrou um novo rei, e esse rei era tirano, e ele não tratou José, né, como o antigo rei tratava, mas sim com escravidão, né, com chibatada, né, porque eles estavam crescendo e eles estavam oferecendo um risco, né, do povo de Israel combater contra os egípcios, e pelo fato dos egípcios estarem em maior número, eles têm a vitória, então eles temiam a isso. E continuando o texto, levantou-se um rei que não conhecia José, e ao ver o crescimento dos israelitas, ele resolveu oprimi-lo. O medo fez esse rei fazer uma leitura errada da realidade. Chegou a pensar que o povo de Israel era mais numeroso e mais forte que os egípcios. Faraó oprimiu o povo, lançando mão de astúcia. E o povo de Israel precisou construir cidades debaixo de açoite e feitores e carrasco. Mesmo sob opressão, o povo israelita se multiplicava e se espalhava sobremaneira, causando mais pânico ao já assustado Faraó. O resultado disso é que os hebreus sofreram mais tirania. Agora tinham de trabalhar sobre opressão ainda maior, a ponto de o povo sentir a amargura de viver. Isso é depressão, queridos. E Deus permitiu ao seu povo sofrer,
em terra estrangeira, pois havia dito isso a Abraão. Sabe com certeza que a tua posteridade, ela será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Gênesis 15, 13. Deus, ele fala isso, ele menciona isso para Abraão. Mas Deus disse também a Abraão: mas também julgarei a gente o que tem de sujeitar-se, e depois saíram com grandes riquezas. Isso prova que a história não está à deriva, mesmo nos dias mais amargos. Deus, ele continua no trono, com as rédeas em suas mãos. Não precisamos temer, porque nós podemos confiar no Senhor. Quanto mais o faraó infringia o povo, mais o povo crescia, mais o povo dava glória a Deus. Às vezes, por causa de um probleminha tão simples, nós deixamos, a primeira coisa que nós fazemos é deixamos de congregar. Sempre temos uma desculpa para não servir a Deus, por causa dessa natureza pecaminosa. Ao invés de buscarmos a presença do Senhor para fortalecer a nossa fé, para que somente com essa fé fortalecida nós possamos perseverar nos caminhos do Senhor, não, nós fazemos diferente do que o povo de Israel fez. O povo de Israel, eles oravam, eles buscavam ao Senhor, e o Senhor, ele ouviu, mas era necessário que aquele povo padecesse por essa escravidão, e às vezes é necessário que também o Senhor, ele permite que passamos por adversidade. Às vezes não compreendemos as coisas que estão acontecendo em nossa casa, em nossa vida, mas você não tem que fazer essa pergunta para o Senhor. A pergunta é: Senhor, o que o Senhor tem para me ensinar? Que lição que eu aprendo disso? Glória a Deus. Em 3 vezes Paulo pediu para o Senhor tirar o espinho da carne dele, e Deus falou assim: Paulo, a minha graça te basta. A graça do Senhor, ela basta para a minha e para a tua vida. Ao invés de murmurarmos, vamos colocar as nossas orações, os nossos pedidos diante do Senhor. Não vamos fazer das redes sociais um muro das lamentações, ficar fazendo textinho. Crente não faz textinho. Crente cristão coloca seus problemas no pé da cruz. Louvado seja Deus. E o terceiro ponto, vamos falar sobre essa crueldade dolorosa que os israelitas passaram. Do versículo 15 ao 22, ele fala: está escrito: quando servirde de parteira as hebreias, examinai-a, se for filho, matai-o. E os egípcios usaram 4 expedientes para amargar a vida dos israelitas. Trataram a eles com astúcia, com malandragem, com desonestidade. Trataram eles com tirania. Ordenaram às parteiras hebreias a matarem os recém-nascidos. O faraó ordenou que os hebreus recém-nascidos fossem lançados no rio Nilo, e o povo sofreu com trabalhos forçados e açoite. Também chorou a morte dos recém-nascidos. Quis a providência divina que as parteiras hebreias não obedeceram à ordem cruel do rei. Deus usou o Nilo não como sepultura dos bebês israelitas, mas como berço para o livramento do libertador de Israel, que é o homem chamado Moisés. Os homens não podem frustrar os planos de Deus. Ainda que os maus intentem contra o seu povo para destruí-lo, só podem contribuir para o seu crescimento. O povo de Deus é indestrutível. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Cristo. E nós temos que crer nessa palavra. As portas do inferno, ela não tem força contra a igreja de Cristo. Glória a Deus. Ele mesmo é o seu dono e protetor. E todos os expedientes truculentos usados pelo faraó para oprimir os israelitas não conseguiram abafar o clamor desse povo ao seu Deus, e nem impedir que o braço de Deus o livrasse de sua garra prepotente. Deus, ele continua transformando o mal em bem em nossas vidas. Podemos dizer: sabemos que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha que coisa linda. O faraó mandou as mulheres, as hebreias, as parteiras, jogar os bebezinhos, os homens, os recém-nascidos,
no rio. E o Senhor tocou no coração das hebreias e elas não fizeram isso. E a gente pode ver, né, que a irmã de Moisés, ela pegou e colocou Joquebede, Moisés ali dentro de um barril, né, com piche ali, e aquele barril desceu e as egípcias estavam ali tomando banho, e a hora que elas viram aquele barril e aquele neném bonito, e aí na hora, né, uma delas falou, provavelmente deve ser de alguma hebreia, e nisso Joquebede, irmã de Miriam, chegou e falou assim, essa criança precisa de uma mãe, e nós temos uma mãe. E aí o que aconteceu, né? Ela, a mãe de Moisés, além de cuidar do seu filho, né, recebeu por isso, e Moisés foi para o Egito, e ali durante determinada idade ele crescia conhecendo a cultura egípcia e suas leis, e depois o Senhor capacita ele, né, vindo ali de Ur dos caldeus, e prepara ele para uma grande missão, que é tirar o povo ali do Egito para levar para a terra que emana leite e mel. Às vezes, querido, nós estamos tão sufocados com as lutas. Imagina para a mãe de Moisés. Imagina o coração daquela mãe pegar seu filho e colocar dentro do barril, e se o barril virasse. Mas ela cria, ela tinha fé no Senhor e que Moisés estaria guardado, assim como o Senhor tinha promessas, e essas promessas foram cumpridas para o teu povo. As promessas do Senhor, elas vão ser cumpridas nas nossas vidas, no tempo do Senhor, não é no tempo do homem. Mas não permita que as adversidades façam com que você murmure. Não, tire o aprendizado disso aqui, que às vezes o Senhor, ele usa as coisas, né, erradas desse mundo para tratar com nós, usa as adversidades, as tribulações para tratar conosco, querido. E em tudo dai graça. Olha Romanos 8, pois sabemos que todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Logicamente sabemos que todas essas coisas elas só vão acontecer para o nosso bem quando ela tem uma ação de Deus, não uma ação humana. Se eu pego uma moto e atravesso um sinal sem parar, aquilo ali não vai cooperar para o bem de Deus, não. Por quê? Porque é uma imprudência minha, é uma ação humana. Mas quando existe uma ação do Deus Todo-Poderoso, pode ter certeza que todas as coisas elas vão cooperar. Às vezes não entendemos o agir do Senhor, mas o Senhor, ele nos prova, e depois de ser provado, nós somos aprovados diante de Deus. Que o Senhor continue abençoando a tua vida. Nesse dia aprendemos sobre o crescimento debaixo de opressão. Está passando por uma opressão? Continua orando, continua consagrando, jejue, consagre o seu deitar, o seu levantar, as suas refeições, né, para o Senhor. Dependa do Senhor em todos os momentos, que você vai ver como você vai crescer e você vai suportar, né, as tribulações dessa vida. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas depois ele disse, mas tem de bom ânimo, porque eu venci, e em Jesus você e eu somos mais que vencedores. Deus abençoa a tua vida, a tua casa, tua família, teu casamento, a sua entrada e a tua saída, o seu deitar e o seu levantar, em nome de Jesus. Que o Senhor continue abençoando a nossa cidade, o nosso governo, nossos governadores, nossos vereadores, nossos presidentes, todas as autoridades constituídas por Deus. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus.